está sempre com alguma ite? Nariz escorrendo, sinusite, otite, rinite, está sempre espirrando, tossindo e você não sabe mais o que fazer? Você já parou para pensar que toda essa sintomatologia dele pode estar relacionada a um refluxo que ainda não foi diagnosticado? E que também tudo isso pode ter a ver com aquilo que ele come, com seu estilo de vida. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente está colocando na nossa mesa. Alimentos muito ácidos, altamente industrializados, refrigerantes, chocolates, essas porcarias mesmo que a gente vê aí de empacotados, crianças que consomem excesso de açúcar e outros alimentos, isso pode fazer com que ele tenha mais refluxo. Outra coisa também que pode estar relacionada é o leite de vaca, principalmente naqueles que têm uma tendência alérgica ou que tiveram uma história de uma alergia lá após o nascimento e muitas vezes mantiveram um quadro de alergia não diagnosticado também. Para essas crianças, a gente nem está falando em excesso de leite, mas muitas vezes uma quantidade mínima já pode ser suficiente para que ele tenha todos esses sintomas. Então eu vou te dar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida do seu filho e da sua família. Primeira coisa, comida de verdade. Vamos tirar os industrializados, vamos fazer aí uma faxina na casa, a família toda junto. Vamos tirar os conservantes, os corantes, vamos evitar os líquidos antes de dormir. Atente para poder colocar o seu filho para antes de jantar, 40 minutos antes, já tomar água, tomar os líquidos, jantar e minimizar a quantidade de água que ele vai precisar antes de dormir. E também, se for o caso, elevar a cabeceira pode ajudar muito. O que eu quero deixar aqui como mensagem final é: se o seu filho está constantemente inflamado com alguma ite, não desista. A gente não pode se conformar em passar anos e anos usando antibióticos quando muitas vezes, embora eles possam sim ser necessários em alguns momentos, mas quando muitas vezes o estilo de vida é que está prejudicando isso. Então a gente precisa, como profissional, mas também como mãe e pai, ir lá na raiz do problema para que os nossos filhos tenham mais saúde e qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo que precisa ouvir sobre o assunto e vamos juntos promovendo a saúde dos nossos filhos e de todas as crianças. Um grande beijo da Andréa Frix e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração. Você sofre de refluxo ácido? Sabe aquela sensação terrível de ter o seu esôfago pegando fogo? Aquele gosto ácido horrível na boca? A necessidade de tomar remédio para dormir graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Porque durante muitos anos, o temido refluxo ácido foi o meu companheiro diário. E isso atrapalhou a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, eu já havia tentado de tudo que você pode imaginar. Dos tratamentos químicos mais caros e avançados, até táticas alternativas que chegavam a ser engraçadas de tão ridículas. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje foi a forma simples, prática e natural que eu encontrei para ter uma vida plena, saudável e livre de todos esses sintomas que só nós que sofremos com esse problema conhecemos tão bem. Então, se você, assim como eu, deseja acabar de uma vez por todas com esse grande vilão, assista esse vídeo com atenção até o final, porque você vai me agradecer muito depois disso. Eu quero compartilhar todos os passos que eu usei para dar adeus ao meu sofrimento. E eu quero fazer você descobrir como eu tratei e como eu me livrei do refluxo ácido de forma 100% natural em apenas 2 semaninhas, graças a um método fácil de seguir e muito simples, que fará você vencer esse problema de uma vez por todas. E antes de irmos para a solução, deixa eu te contar rapidinho um pouco da minha história. Desespero foi o que eu comecei a sentir ao perceber que, em vez de melhorar, o meu refluxo estava piorando a cada novo tratamento que eu tentava. Era horrível sentir a comida voltando após cada refeição, sentir aquelas dores horríveis. Então, nem se fala. Como eu acabei de te falar, apenas 2 palavras podem descrever bem o que eu estava sentindo: frustração e desespero. Talvez seja o seu caso também. E eu realmente precisei agir para resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu acabava com o refluxo, ou o refluxo ia acabar comigo. Era o meu dever encontrar
uma forma natural para reduzir ou até mesmo eliminar esse problema de uma vez por todas. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, eu quero saber, você sabe exatamente o que é o refluxo? Olha só, eu não sou médico, por isso eu vou explicar da forma mais simples possível. Olha o nosso amigão aí. Há um músculo no nosso estômago que é responsável por se abrir para a comida passar e se fechar imediatamente para não permitir que os ácidos do estômago subam para o nosso esôfago. Pessoas com refluxo, pessoas como nós, apresentam uma pequena falha nesse mecanismo e os resultados disso, em alguns casos, são trágicos. Exatamente, trágicos. O refluxo é um problema maior do que você pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que o refluxo pode acarretar em graves problemas pulmonares? Que o refluxo pode levar você a ir para uma mesa de cirurgia? Além de alguns problemas menores, mas que podem atrapalhar muito a nossa vida, como o mau hálito. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado com o abuso de remédios. Remédio geralmente ataca os sintomas e não as causas. E eu não acho que uma vida tomando drogas seja uma vida plena. Por isso eu decidi buscar uma cura natural e definitiva para esse grande vilão. Com esse desejo incontrolável tomando conta de mim, eu decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de destruir o refluxo. E eu me debrucei em todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, eu busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E hoje eu consigo até arriscar algumas palavrinhas em chinês e coreano. E foram justamente algumas táticas que aprendi com os asiáticos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. A cura existe, é natural e muito mais simples do que parece. E foi dessa forma que nasceu o meu guia, o Vencendo o Refluxo, um e-book onde eu compartilho tudo o que eu fiz e que mais de 1000 leitores já seguiram para vencer essa terrível doença. E por incrível que pareça, eu vou te mostrar que você pode vencer o refluxo ácido sem se privar dos prazeres do dia a dia. Você está apenas um simples passo de colocar suas mãos no método que eu encontrei, que mudou a minha vida e me fez derrotar o inimigo que me assombrou por anos e anos. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu venci o refluxo. E se eu conseguir isso, você também pode vencer. E você fará isso com apenas três simples passos. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a causa do problema. Depois, nós vamos escolher o tratamento ideal para você, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Em terceiro lugar, vamos fazer você se curar de forma totalmente natural. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, esse guia, ele pode mesmo me curar? E eu vou provar para você que tudo que eu compartilho nessas páginas é o que eu aprendi de melhor nessa minha longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Então, se você está buscando uma forma natural e efetiva para curar o refluxo ácido, reverter rapidamente esse quadro terrível que tanto incomoda, uma forma de conseguir alívio imediato para suas crises, uma vida plena e saudável, sem o uso constante de remédio, viver sem fortes dores e sem aquela queimação que nos perturba, ter noites de sono agradáveis e perder aquele medo de acordar sem respirar, o guia Vencendo o Refluxo é exatamente o que você precisa. A sua busca por informação qualificada e eficaz acaba agora, porque nesse guia eu quero estender um tapete vermelho e resumir para você tudo o que eu aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto. E o mais importante de tudo, eu separei para você apenas tudo que realmente funciona para mim e para mais milhares de pessoas que eu já ajudei. Olha só, você vai descobrir, por exemplo, por que você tem refluxo e os seus amigos não, quais são as causas secretas do refluxo, como acabar com os sintomas naturalmente, como ser feliz e saudável novamente, como acabar com aqueles desagradáveis arrotos. Conheça também remédios naturais, simples e milagrosos,
descubra os alimentos que podem ativar as suas crises de refluxo e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que eu te mostrei, né? Você já deve estar querendo vencer esse grande inimigo. Mas antes de te mostrar quanto tudo isso custa, eu quero te oferecer 3 presentes especiais. Ao garantir a sua cópia do e-book Vencendo o Refluxo, você vai ganhar 3 bônus sensacionais. O primeiro deles, o guia prático Show Refluxo Ácido. Ele normalmente custaria R$ 47,00, mas hoje você vai ganhar de graça. O bônus número 2, as top 10 receitas para quem tem refluxo. Isso normalmente custa R$ 37,00 e hoje você não paga nada por isso. E o bônus número 3, os top 10 vídeos para quem tem refluxo. Os melhores vídeos que eu já encontrei e que eu assisti que fizeram toda a diferença na minha cura. Isso normalmente custaria R$ 17,00 e para você hoje de graça. Exatamente isso. Você vai receber esses 3 produtos sem qualquer custo adicional. Olha só, você está a um passo de se livrar de uma vez por todas dessa terrível doença por um preço extremamente baixo. Tá na hora de você garantir acesso ao guia Vencendo o Refluxo, além desses bônus exclusivos. Para e pensa, quanto você já gastou até hoje com médicos e com remédios para tratar essa doença? Quanto vale para você ter a sua saúde totalmente restaurada? Quanto é que vale uma boa noite de sono, uma vida totalmente plena? E exclusivamente hoje você tem a oportunidade de, assim como eu, dar um cruzado de direita no refluxo e eliminar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O guia Vencendo o Refluxo, ele poderia sim custar R$ 1.000 ou R$ 500 e eu tenho certeza que ele venderia muitas cópias, porque o que eu estou oferecendo aqui hoje é resultado comprovado. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Eu quero que todo mundo, eu quero que você possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o guia Vencendo o Refluxo por um preço muito, mas muito especial. Eu quero que você desça ao final dessa página, mas eu recomendo para você agir com velocidade, porque quando a contagem regressiva chegar ao final, você não vai ver esse preço novamente. Além disso, deixa eu ser bem sincero com você, periodicamente eu recebo notificações de poderosos da indústria farmacêutica e eles querem que eu tire o meu guia do ar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles lucram com a doença e não com a cura. E pode ser que um dia eles consigam, graças ao seu grande poder, fazer com que esse guia pare de ser vendido. Então eu quero que você não perca tempo, eu quero que você acabe de uma vez por todas com o refluxo ácido. Essa é a oportunidade de atacar as causas do problema, só que de forma natural. Tudo isso com zero risco. Por quê? Você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. E essa garantia tem validade de 7 dias, você realmente não tem risco nenhum. Então, o que é que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você, dê uma chance à sua saúde e garanta agora mesmo uma das últimas cópias do guia Vencendo o Refluxo. Desça até o final dessa página e comece hoje a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando com a solução lá dentro.